Olha, no mundo das finanças, tem uma moeda que vale mais do que qualquer outra. E essa moeda é a confiança. Sem ela, investir vira um tiro no escuro e o mercado todo pode ruir. Mas afinal, o que sustenta essa confiança toda? É isso que a gente vai desvendar agora. Para pensar um pouco. Quando a gente olha o balanço de uma empresa, como é que dá para saber que aqueles números ali são de verdade? Que não rolou uma maquiagem para tudo parecer mais bonito do que realmente é? Essa é a grande pergunta que move todo o sistema financeiro. E a resposta para essa pergunta está na figura do auditor independente. Imagina só um jogo de futebol. O auditor é como se fosse o juiz. Uma pessoa imparcial que não está torcendo para nenhum dos times e está ali só para garantir que as regras do jogo, que nesse caso são as regras da contabilidade, estão sendo seguidas direitinho. E o que dá autoridade para esse juiz? Um princípio fundamental e muito poderoso: a independência. Ela é a base de tudo. Aqui no Brasil, esse princípio é tão sério que tem uma norma inteira só para ele, a NBC PA 400, que vai ser o nosso guia nessa conversa. Mas independência é bem mais do que só uma palavra bonita. No universo da auditoria, o que ela realmente significa na prática? A norma deixa isso bem claro para a gente. É fundamental a gente sacar que a independência não é só um sentimento, uma ideia. Ela é uma combinação de duas coisas. Primeiro, uma postura mental, uma forma de pensar que permite ao auditor chegar a uma conclusão sem ser influenciado por nada nem ninguém. E segundo, uma atitude prática de fugir de qualquer situação que possa, de alguma forma, comprometer seu julgamento. Isso nos leva para as duas faces da independência. A primeira é a independência de pensamento. É o que está dentro da cabeça do auditor, ele precisa ser de verdade objetivo e cético. A segunda é a aparência de independência, porque não adianta nada só ser imparcial. É preciso parecer imparcial para qualquer pessoa de fora bem informada que olhe a situação. As duas são absolutamente essenciais. Certo. Então, se a independência é tão, mas tão importante, o que é que pode ameaçar essa neutralidade toda? A própria norma já faz um mapa dos perigos que podem tirar o auditor do caminho certo. O padrão define categorias bem claras de ameaças. Vamos dar uma olhada nas principais para entender como isso funciona na vida real. A primeira categoria é a mais óbvia de todas, os laços financeiros. Se uma firma de auditoria depende de um único cliente gigante para pagar boa parte das suas contas, ou se um dos sócios tem ações da empresa que está auditando, como é que se garante uma avaliação totalmente isenta? A pressão para agradar o cliente pode ficar imensa, e isso cria uma ameaça clara de interesse próprio. Depois, vem as relações pessoais. Imagina que o auditor é cunhado do diretor financeiro da empresa auditada. Fica complicado, né? É o que se chama de ameaça de familiaridade. A linha que separa o profissional do pessoal fica meio borrada, e aquele ceticismo que é super necessário pode acabar diminuindo. E essa familiaridade não precisa vir de laços de família, não. Uma associação profissional muito longa já é um risco. Com o passar do tempo, a proximidade com a gestão do cliente pode fazer o auditor baixar a guarda. É por isso que as regras prevêem coisas como a rotação obrigatória de sócios depois de um certo tempo, justamente para trazer um olhar novo e renovado para o trabalho. Outra ameaça gigante é de autorrevisão. Isso acontece quando a mesma firma que faz auditoria também presta outros serviços para o cliente, tipo preparar os registros contábeis ou desenvolver o sistema financeiro dele. Pensa comigo, como é que essa firma poderia auditar de forma independente um trabalho que ela mesma fez? Seria como um aluno corrigindo a própria prova. Simplesmente não funciona. E esse ponto é tão sério que a norma é super direta, ela é taxativa. O auditor pode aconselhar, pode dar opinião, mas ele jamais pode tomar decisões pela empresa. A responsabilidade pela gestão é da gestão. O auditor é o avaliador de fora, e essa linha não pode ser cruzada de jeito nenhum. Agora, existem algumas empresas em que a confiança do público é ainda mais crítica. E para elas, as regras de independência ficam ainda mais rígidas, mais apertadas. Estamos falando das entidades de interesse público, ou EIPs. O nome já entrega tudo, né? O que acontece com essas entidades interessa para muito mais gente do que apenas para os seus acionistas. Pensa em empresas listadas na Bolsa de Valores, bancos onde a gente guarda nosso dinheiro, seguradoras, fundos de pensão, são todas entidades cujo desempenho afeta diretamente a economia e a vida de milhares de pessoas. Então, o ponto é o seguinte: para essas entidades, a régua da independência sobe. Na prática, isso quer dizer, por exemplo, que a rotação de sócios precisa acontecer mais rápido e a lista de outros serviços que a firma de auditoria pode prestar é bem mais restrita. A tolerância para qualquer ameaça é menor porque as consequências de uma falha na confiança são muito, muito maiores.
Mas e se, mesmo com todas essas regras e cuidados, alguma coisa der errado? O que acontece quando se descobre uma violação da independência? Existe um processo bem claro para lidar com a situação. Primeiro, é preciso cortar o mal pela raiz. O relacionamento que causou o problema tem que acabar. Depois, a firma precisa avaliar o tamanho do estrago, comunicar tudo aos chefes da governança do cliente e, por fim, tomar a decisão. Dá para tomar alguma atitude e salvar a auditoria? Ou o único caminho é abandonar o trabalho? No final, tudo se resume a uma pergunta-chave. Uma pessoa de fora, razoável e bem informada, ainda acreditaria na objetividade do auditor depois do que aconteceu? Se a resposta for não, a confiança foi quebrada de um jeito que não tem mais conserto e o trabalho não pode continuar. A estrutura toda para garantir a independência do auditor é bem detalhada, bem robusta, mas no fim do dia, ela depende da integridade, do julgamento e do ceticismo das pessoas. A norma cria as cercas de proteção, mas a vigilância precisa ser constante, porque a confiança é um bem muito precioso e extremamente difícil de recuperar depois que a gente perde. Fica aí a reflexão.